Eu der uma dormidinha aqui, porque já falo suave, nós irmãos já ficam com soninho quando eu falo. Ainda eu com sono aí, piorou. Oh, Senhor Jesus. Amém? Ontem o Alex compartilhou conosco, relembrou as 3 primeiras igrejas do Apocalipse, ali de Apocalipse capítulo 2 e 3. Nós temos diversas aplicações que nós podemos fazer diante dessas 7 igrejas. Mas aquilo que nós mais podemos aproveitar é que ela fala conosco, com os cristãos. Ela fala diretamente com a igreja. E sabe quem é a igreja? A igreja é você e é eu. De uma forma coletiva, a igreja somos todos nós. Mas de uma forma individual, a igreja é cada um de nós. Então, de certa forma, ela fala de um âmbito global, de como a igreja estava ali naquela região. E como revelação, nós cremos que fala em determinadas épocas, e como a igreja se portou em suas determinadas épocas. Mas também existe um meio de nós encararmos esses 2 capítulos, que é a igreja, ela fala comigo sobre como é a minha situação. Isso é muito evidente quando nós lemos a carta em Éfeso, porque fala da perda do primeiro amor. Todos nós já vivemos aquela experiência de conversão, onde nós cremos no Senhor, e nós ficamos doidos, e nós queremos falar para as outras pessoas daquele Senhor que nós amamos. E ao longo do tempo nós vemos aquilo se perder, se esfriar, a coisa virar comum. Não é mesmo? Por isso que a igreja em Éfeso, ela toca tanto o nosso coração. Porque ela fala de algo que realmente acontece conosco. Nós temos que ser vigilantes e voltar ao primeiro amor. As outras igrejas, elas entram em coisas mais complexas, mais delicadas. A igreja em Esmina é uma igreja do sacrifício. Os irmãos ali morreram por conta da palavra. Eles foram perseguidos por conta da palavra. E talvez essa não seja hoje a nossa realidade. Essa em outros continentes, existem muitos irmãos que sofrem perseguições físicas por conta da palavra de Deus. Mas nós não sofremos, então nós temos dificuldade de entender esse tipo de perseguição. Por outro lado, hoje, no mundo, o mundo que nós vivemos também já persegue a nossa crença. Tudo aquilo que nós acreditamos é perseguido pelo mundo. Então, pouco a pouco, essa perseguição que ainda não é física, já é algo espiritual, algo que está aí no mundo político. Veja como isso trata diretamente conosco hoje. Essa carta foi escrita há 2.000 anos atrás, para uma igreja de 2.000 anos atrás, mas ela nos impacta hoje. Depois nós temos a igreja em Pérgamo, que é a igreja da mistura. A igreja se misturou com a política. Veja como é perigoso você tirar a sã doutrina de Deus e colocar uma mistura. Por menor que seja essa mistura, ela contamina toda a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com a igreja em Pérgamo, isso é um alerta para nós hoje. Não nos contaminarmos com as misturas. E aí nós chegamos nas 2 igrejas dessa semana, a igreja em Tiatira e a igreja em Sardes. A igreja em Tiatira, ela é uma ótima igreja. Veja os primeiros versículos, capítulo 2, versículo 18. Eu estou lendo na NAA. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva. Veja que ela não está escrevendo para os irmãos ali da igreja, está escrevendo ao anjo. Entendeu? Diferente de Paulo, que escrevia para os irmãos, João está escrevendo para o anjo da igreja. Tem um anjo da igreja no Guará. O que será que Deus escreveu ao anjo da igreja no Guará? Espero que coisas boas, né? Mas que, se ao final da carta na igreja do Guará diz, se arrependa, que nós possamos nos arrepender. Essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Os olhos veem tudo, eles consomem tudo, eles são como chamas de fogo. E os pés são como bronze, eles esmiuçam tudo. Esse é o nosso Deus, percorrendo sobre as igrejas. E aí ele fala, conheço as obras que você realiza. Olha como são boas. O amor, fé, serviço, perseverança. Olha, se nós tivéssemos essas 4 coisas, irmãos, nós estaríamos muito melhor do que nós estamos hoje. Fé, amor, serviço e perseverança. E as últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Não é uma boa situação? É uma ótima situação. Que
nós possamos estar como a igreja em Tiatira. Mas, houve um fato aqui. Entra uma pequena mulher. Quando você pesquisa no Google aí, Jezabel. Quem foi Jezabel? Pesquisa. Eleita a pior mulher da Bíblia. Só. Eles só se misturaram com a pior mulher da Bíblia. Jezabel. Porém, contra você o fato de você tolerar, olha, está difícil aqui, muito sono, hein? Você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos. Jezabel viveu ali no tempo de Elias. Sabe o que Elias fez? A pressão de Jezabel? Ele fugiu. Sabe quem é Elias? Elias é a representação dos profetas. Os homens de Deus do Antigo Testamento são representados na Bíblia por Elias. Ele é o maior dos profetas do Antigo Testamento. E sabe o que ele fez diante de Jezabel? Ele fugiu. Reis 19, capítulo 3. Vamos ver? Primeira Reis 19. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Esse era o poder de Jezabel. Ela influenciou todo o povo, ela corrompeu todo o povo de Israel, a tal ponto que os profetas da época foram perseguidos e o próprio Elias fugiu dela. Mas aqui a igreja de Tiatira, ela escolheu se misturar com Jezabel. E escolheu dar primazia a Jezabel. Quando nós falamos das 7 cartas aqui de Apocalipse, nós falamos muito sobre a condição geral das igrejas, mas eu quero falar hoje sobre cada um de nós, sobre o seu coração. E se você se misturou com Jezabel? Tem 4 itens que ela vai atacar dentro do seu coração. A primeira é a prostituição. Olha, a prostituição é uma palavra muito forte, a prostituição. É uma coisa muito escancarada, que é uma contaminação. Mas a prostituição, ela nada mais é do que você buscar um prazer momentâneo, rápido. Essa é a prostituição. E na igreja, como você busca isso? Eu preciso de saúde. Eu preciso de dinheiro. Não precisa? Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso de alegria, eu preciso de felicidade. Olha, tem um jeito aqui de você conseguir isso mais rápido. Dentro da igreja, não estamos falando fora da igreja, irmãos. Dentro da igreja, existe um meio de você conseguir isso mais rápido, sabia? Quem não quer trocar a verdade da cruz por algo que pode te dar um resultado mais rápido? E aí nós trocamos a pureza da palavra por algo que nós buscamos ali, momentaneamente. Essa é a prostituição. Para isso, ela eleva a segunda, né? Depois vocês leem a história de Jezabel, ela fez um monumento gigantesco lá, de prostituição, incentivando a população a se prostituir. A segunda característica que Jezabel vai tentar atacar o seu coração é a idolatria. A idolatria ela não começa de uma forma escancarada. Não, ela começa com uma admiração. Ela começa com um resultado que você obtém a partir daquilo. Olha, eu vou num show de um cantor muito famoso, ele tem as músicas que tocam o meu coração, ele me enche de alegria, as palavras dele me cativam. Quando você vê a sua vida é por aquilo. Um time de futebol, nossa, o Botafogo está 10 pontos na frente, não ganha tem 50 anos, olha que beleza. Os botafoguenses estão adorando o time deles. É tão sério, irmãos, que no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. Veja, nós estamos na última página da Bíblia, e esse problema ainda persiste. Capítulo 22, versículo 8. Eu, João, era João, irmãos, com seus 90 anos, depois de já ter toda essa visão de Apocalipse,
Não é, veja que nós estamos tratando com qualquer pessoa. Não é comigo e com você simplesmente, eram com pessoas. Elias, João. E depois de ter ouvido e visto, versículo 8, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Ele quis adorar o anjo. Aí o que o anjo fez? Não faça isso. Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês, seus irmãos e profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Essa deve ser a centralidade da nossa adoração, irmãos. Talvez você fale, não, mas eu não adoro nenhuma pessoa, nenhuma personalidade, nenhum ídolo de barro. Tudo bem, mas e o dinheiro? E o seu trabalho? E a sua esposa? E os seus filhos? Eu vejo lá o bebezinho e fico assim, nossa, que belezinha. Tem que tomar cuidado, irmãos. Senão a minha adoração vira aquilo ali, vira minha filha, e não a Deus. Veja, não é algo bom uma filha? É ótimo. Mas cuidado, irmãos. Veja, Satanás não vai te tentar nas coisas ruins, não. Não vai te botar um ídolo para tu botar em cima da sua mesa, não. São coisas aparentemente boas, que vão desviar o seu coração da centralidade de Cristo. Outra característica de Jezabel que ela tenta colocar dentro do seu coração é a manipulação. Jezabel era uma pessoa muito influente, ela manipulava o rei, ela manipulava o reino completo. Ela destruiu os profetas. Por quê? Porque ela sabia manipular. Não há nada pior na vida de um cristão do que aquele que sabe manipular as coisas. E aí eu vou tentar pegar o máximo possível exemplos das coisas que eu estou vivendo, né, irmãos? Não sei como é que os irmãos sobreviveram antigamente, mas hoje, se você tem, a bebê está chorando, você chega com o seu celular, bota o aplicativo, faz assim na bebê. É fome. Está com sono. Isso é um método. Eu não preciso mais me preocupar em aprender nada, está tudo ali. Aí você vê no vídeo do YouTube, como pega a criança? Pega assim, faz isso aqui que para a cólica, faz isso aqui que dorme. Quer acordar? Faz isso aqui, chacoalha ela. Não faz isso. Não tá isso não. Não tá isso não, Eu estou usando o exemplo dela porque é algo que antigamente, né, cada pessoa empiricamente ia aprendendo como cuidar das crianças e tudo mais. Hoje tem muitos métodos para que a criança, o bebê, ele cresça mais saudável, né? E os pais tenham mais facilidade também. Ontem, por exemplo, não funcionou, né? A gente fez todos os métodos e alguma coisa deu errado, a criança ficou acordada à noite. Acontece, né? Mas na nossa vida nós somos assim, irmãos. Para que eu preciso do Senhor no meu trabalho, se eu sei muito bem fazer aquilo? Para que eu preciso do Senhor na minha vida financeira, se eu sei cuidar muito bem do meu dinheiro? Pouco a pouco, o Senhor vai perdendo a prioridade de ser consultado, de ser aquele que guia as nossas decisões. Nós sabemos manipular muito bem as coisas. Nós sabemos gerir muito bem as coisas. Isabel era alguém assim. Nós, como pessoas espirituais, nós precisamos levar a Deus as nossas coisas. E ontem não estava funcionando nada, nenhum dos métodos funcionou. Aí minha esposa começou a orar. Pouco tempo depois, a criança estava dormindo. Funcionou. O método não funcionou, mas a oração funcionou. Mas nós recorremos primeiro ao método, né? Esquecemos do método de Cristo. Exatamente. Vamos usar o método de Cristo em nossas vidas, irmãos. Se você está com dificuldade, saiba, talvez você esteja usando muito os seus próprios métodos. Use os métodos de Cristo, a oração e a palavra. E por último, Isabel criou uma perseguição entre o próprio povo de Israel, de modo que eles se exterminassem. Veja, a inimizade dentro da igreja é algo perigoso, introduzido por Jezabel. Se você tem inimizade com algum irmão, perdoe dentro do seu coração e procure ter comunhão com esse irmão. Não deixe que essa inimizade atrapalhe o seu serviço a Deus, não deixe que essa inimizade atrapalhe a sua comunhão com os santos. Isso não pode existir em nosso meio, irmãos. Isso é algo plantado por Jezabel. Isso tira a nossa comunhão com o Senhor.
Veja que mulher maligna. Eu não vou ler a história dela, porque ela não merece ser lida. Mas é uma mulher maligna. E ela está hoje percorrendo a igreja, tentando influenciar cada um de nós. Então nós temos que ter cuidado com a influência de Jezabel. Mas mesmo num cenário de influência de Jezabel, ainda há uma grande esperança. Versículo 24. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina, seja fugindo, como Elias fugiu, ou seja, aqueles que aguentam ali, resistindo à tentação de Jezabel. E não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Deus? Não, de Satanás. Veja, está falando para a igreja. Mas ali existem as coisas profundas de Satanás. É Satanás agindo por meio dessa mulher. Não porei outra carga sobre vocês, tão somente conservem o que vocês têm, até que eu venha. Aleluia. E aqui Deus promete ao vencedor dessa igreja a autoridade. Porque ele resistiu a essa profetisa má, Jezabel. Que carta profunda essa de Tiatira, né? Mexe com o nosso coração. Temos que tomar cuidado com a influência dessa mulher maligna Jezabel em nós. Senão nós caímos na idolatria, nós caímos na prostituição, nós acabamos tendo inimizade com os outros irmãos, e nós usamos a nossa própria maneira de fazer as coisas. Veja, são coisas que acontecem conosco, no nosso dia a dia. Parece que não é nada, mas é a influência do maligno em nós. Então nós temos que nos manter fiéis e firmes e resistindo. Então a palavra para a igreja em Tiatira é resistir. Vamos resistir. Amém. E a segunda carta que nós vamos ler hoje é a carta da igreja em Sardes. Igreja em Sardes, conhecida como a carta dos zumbis, né? Os vivos mortos. É a Zumbilândia. Sardes vivia, né, o Alex mostrou ontem para a gente a parte geográfica das 7 igrejas, né? E Sardes era uma igreja rica, era a mais rica dentre as 7 igrejas. Então as pessoas ali, elas acreditavam que elas tinham tudo que elas precisavam. E aparentemente elas estavam bem. O que as pessoas buscam hoje são poder, recursos financeiros, para que ela aparentemente esteja bem. Mas ao sondar a igreja em Sardes, verificava que eles estavam mortos. Ou seja, a aparência era de vivo. Parece vivo, anda como vivo, fala como vivo. Mas quando você vai examinar, o coração não bate. Essa era a condição da igreja em Sardes. Conheço, capítulo 3, versículo 2. Conheço as tuas obras, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. E aqui tem 3 questões também, que fazem com que o nosso coração seja parecido com os irmãos aqui de Sardes. A primeira questão é a arrogância. É você achar que você está bem. Irmão, provavelmente você não está bem. E se você está aqui hoje, é que você reconhece que você não está bem. Que os que acham que estão bem, não precisam vir à igreja. Mas nós não. Eu, principalmente, reconheço, eu não estou bem, irmãos. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso dessa comunhão. Quando nós nos achamos que estamos bem com o Evangelho, com Cristo, cuidado. Satanás está te enganando. A aparência sua é de vivo, mas se for examinar, você está morrendo. Então vamos nos humilhar, irmãos. Vamos pedir comunhão com os irmãos. Vamos contar nossas necessidades. Não viva de aparência. Não viva como se você fosse rico e tranquilo. Não. Vamos ter compaixão um com os outros. A segunda questão é da igreja em Sardes, que trazia com que ela tivesse essa aparência de vivo, mas estivesse morta, é a anemia. A anemia espiritual é muito séria hoje. A anemia, ela ataca a igreja em Sardes fortemente. O que é anemia? A anemia espiritual. O que é uma pessoa anêmica? Eu não sei. Mas provavelmente é uma pessoa que não come direito. Não se alimenta adequadamente.
Não necessariamente. Ela não recebe o quê? Os principais nutrientes, né? Sim, talvez isso case ainda mais. A anemia espiritual é a pessoa que não se alimenta adequadamente da palavra de Deus. Ela ouve a palavra, né? Quantas igrejas nós temos hoje que você senta, ouve uma boa palavra, tem um bom sermão, que vai te ajudar para a sua semana, e você sai dali sem abrir a palavra de Deus, sem ter contato com a palavra de Deus. Na sua semana você não tem contato com a palavra de Deus. Você acha que aquele sermão vai te sustentar durante a sua semana? Você acha que as tribulações que vierem vão ser fortes o suficiente aquilo que você se alimentou para resistir a essas tribulações? Então a igreja em Sardes, ela sofria de anemia espiritual. Ela não se alimentava da palavra de Deus. Você pode se alimentar de muitas coisas. Hoje nós temos muitos vídeos espirituais, muitos cânticos, mas nada substitui a palavra que tem os nutrientes necessários. A palavra que vai ter a força necessária, o peso necessário para você sobreviver às coisas no seu dia a dia, que é a palavra de Deus. Nada. Você pode estar fazendo qualquer método. Se você não recorrer à palavra de Deus, acabou. E por isso, por serem essas pessoas que só consomem superficialmente a palavra de Deus, elas se esquecem rapidamente. Elas têm o terceiro item, que é a amnésia espiritual. Ao passar por uma tribulação, elas não sabem como reagir, mas elas já foram ensinadas sobre essa palavra. O Alex já falou 3 vezes sobre a palavra, mas eu estou passando por uma situação, eu não lembro das 3 palavras que o Alex falou. Por quê? Porque eu sofro de amnésia espiritual. Por quê? Porque eu tenho uma limitação de não conferir na palavra de Deus, de não me alimentar da palavra de Deus. Isso não cria fundamentos, não cria raízes dentro do meu ser. Daí eu ouço a palavra de Deus e a palavra de Deus passa só pelos meus ouvidos, mas não entra dentro do meu coração. A palavra de Deus, ela deve ser arraigada e colocada dentro do nosso coração. Quando a palavra é colocada dentro do nosso coração, pode vir qualquer tribulação, você puxa ali, como Jesus puxou. Jesus não estava ali há 40 dias jejuando no deserto, e aí Satanás veio tentado, da onde ele tirou? Da palavra. Ele tinha raízes ali na palavra. Eu não sei quando ele aprendeu, eu não sei se já veio de fábrica, provavelmente ele aprendeu, né? Não veio instalado, veio pré-instalado em Jesus a palavra de Deus? Ou ele teve que ler? Teve que aprender a ler? Leu ali o Pentateuco? Leu a Torá todinha? Sabia. A palavra estava dentro de Jesus. A palavra está dentro de você? Quando Satanás vier com uma tribulação, com uma tentação, a palavra está dentro de você? Ou você vai se esquecer? Como é mesmo? Como é mesmo? Como é mesmo que diz a palavra? Como eu reajo a essa situação? Aí reage por você mesmo. Aí a tribulação aumenta. Ou você resolve a tribulação. Olha que beleza, resolveu. Sem Cristo. Não serviu de nada. Por isso que existem 5 comandos para a igreja em Sardes, para chacoalhar a igreja em Sardes. Eu não chacoalho para beber para ela acordar, não. Mas você talvez precise de um chacoalhão. Eu preciso de um chacoalhão. A primeira é desperta. Amém. Então, nós devemos despertar. A segunda é fortaleça. Fortaleça aquilo que está dentro do seu coração. Fortaleça por meio da palavra de Deus. A terceira é lembre-se. Vão lendo aí os versículos, vocês vão achar essas palavras-chave, tá? A terceira é lembre-se. O que nós fazemos toda semana aqui? Nós lembramos da obra de Cristo. Quando nós oramos na mesa, não é um ritual que nós fazemos todo domingo, para que ocupe 20 minutos do nosso culto. Não, não é isso. É porque na nossa semana nós fazemos tantas coisas que nós esquecemos que a centralidade do nosso viver é isso daqui. O pão e o cálice. Né? Isso é Cristo assentando à mesa dos discípulos. Então ele mostra que a vida comum entre nós aqui é mais importante do que as coisas que estão lá fora. E depois, quando ele faz a cerimônia de repartir o pão e dar a cada um, mostrando que todos têm tudo em comum.
Veja aqui, não é apenas a obra dele de Cristo, mas ele inclui a igreja dentro dessa obra. E depois disso, o que ele faz? Isso é em memória da minha morte, da minha ressurreição. Veja que símbolo completo. Quando nós partimos o pão aqui, nós estamos incluindo tudo isso, nós estamos relembrando tudo isso. O nosso propósito como igreja, nosso propósito como comunidade aqui na Igreja no Guará. E a nossa meta é nos lembrar da cruz de Cristo, a todo o momento. Então, para isso que nós precisamos nos lembrar. Se nós ficamos sem reunir, nós acabamos nos esquecendo. Por isso que o viver de reuniões ele é importante, para que nós possamos constantemente lembrar do nosso propósito. Nosso propósito é Cristo. Nosso propósito é a palavra. Nosso propósito é a oração. A quarta palavra de comando é agarre-se. Se agarre. Se você não tem força, irmão, se agarre com alguém que pode te ajudar. Se agarre. Não deixe você... Tem irmãos que faltam uma semana, faltam duas. Você vê que ele está se desgarrando. Por um lado, é nossa responsabilidade, irmãos. Nossa responsabilidade. Ir até eles e puxar de volta. Por outro lado, se essa é a sua condição, não deixe que isso aconteça. Se agarre à palavra de Deus. Se agarre a algum irmão. Tenha comunhão. Não deixe se esfriar. Amém? E por último, se arrependa. Esse deve ser o nosso viver. Nós devemos nos arrepender, irmãos. Não viver de cabeça erguida, como se estivesse tudo bem. Não, errou, se arrepende. E segue. E continua, e persevera. Isso traz a nós 3 coisas. Versículo 4. Aí tem poucas pessoas que não se contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. São pessoas santas. Santificadas, limpas. Esse processo não só nos ressuscita, como nos traz uma limpeza total. Nós nos tornamos dignos diante do Senhor. E por último, o vencedor será assim vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida, pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Traz a segurança da salvação. A igreja em Sardes é uma vida de aparência. Como tem sido o seu viver? Se ele tem sido de aparência, vamos lá, desperta, se fortaleça, se lembre da palavra de Deus, agarre-se e se arrependa. Essas são as palavras de comando para a igreja em Sardes. Para todas essas igrejas, para todos esse tipo de coração, para todas essas condições aqui, existe uma solução em Cristo. E em todas as igrejas, por mais falhas que elas estejam, sempre tem aqueles que continuam puros. Por um único motivo, aqueles que se arrependem. Então, irmãos, independente da sua condição hoje, o Senhor quer te dar um novo começo. Esqueça aquilo que ficou para trás, esqueça qualquer problema que você tenha, se arrependa e siga. Amém? Vamos abrir então para os irmãos compartilharem. Amém.